Hoje, no quadro Notável, eu vou conversar com uma pessoa muito conhecida aqui na TV Record. Eu diria até que ela é bem famosa, porque é difícil encontrar alguém em Dourados que não a conheça. É uma profissional dedicada, muito comprometida com seu trabalho. Inclusive, recebe elogios de profissionais renomados da Record de todo o país. Ela é autêntica, despachada, às vezes até desbocada. Por isso ficou conhecida como o bichão do MS. Agora você já sabe quem é ela, né? Inclusive ela tá bem ali. Meus amigos, a notável do programa de hoje é minha querida amiga Lia Nogueira. Oi, Evânia. Oi, gente, tudo bem? Pois é, o bichão tá hoje no Cidade Mais e eu tenho muita história muito legal para contar para vocês. Bora? Lia, seja muito bem-vinda ao Cidade Mais. E apesar de você já ser da casa, é a primeira vez que você está no nosso programa, né? É a primeira vez aqui com vocês, é um prazer estar aqui contigo. Minha ex-chefe da FM Cidade 101 e agora entrevistadora, chiquérrima. E para mim é uma honra estar aqui. Aliás, vou confessar. Falei, chamou o Rodrigão, chamou a Miriam, não vão me chamar. Ainda bem que lembraram de mim. Imagina, a gente jamais vai esquecer, é uma honra estar aqui com você, é uma responsabilidade enorme. E a Lia Nogueira dispensa apresentações, é uma mulher já bastante conhecida na nossa cidade, atuante. Vamos começar essa entrevista contando um pouco sobre a sua história. Como surgiu o jornalismo na sua vida? Então, Evânia, na verdade eu sempre tive essa curiosidade, né? De comunicar com as pessoas, de levar informação. Desde criança eu tinha essa curiosidade. E aí quando eu fazia o ensino médio, tinha um programa aqui em Dourados, que era um programa para adolescentes, para jovens, de uma escola particular que ela não existe mais. E aí foi o professor Benê Cantelli que, vendo aquele meu jeito despachado, falou assim, eu acho que você ia se dar bem. E aí ele me chamou e eu comecei do jeito que você está aqui, como entrevistadora, batendo papo com as pessoas, e desde então eu fui me apaixonando. Aí surgiu a rádio, aí depois eu fui para a televisão, passei pelas principais emissoras aqui do Mato Grosso do Sul, trabalhei em São Paulo também, nacional. Quantos anos de carreira, Lia? Não vou falar todos, mas mais de 20 anos, mais de 20 anos. E o detalhe é que esse tempo todo, aqui ainda não tinha na época a faculdade de comunicação, né? E minha saudosa mãe falava que a gente, independentemente de não ter a área que eu queria, mas que toda pessoa tem que ter uma graduação. Minha mãe sempre bateu muito nisso, que pode tirar tudo da gente, menos o conhecimento. E ela insistiu, e aí eu fiz primeiro Direito. Eu me formei em Direito na Unigran, aqui em Dourados, que era um sonho da minha mãe e ela não conseguiu realizar, então ela se realizou em mim. E só depois é que eu fiz, na verdade, o jornalismo. Então eu graduei nas duas áreas, mas comecei antes. Inclusive eu ia justamente perguntar isso. Além de ser formada em jornalismo, você também é formada em Direito. Você nunca pensou em seguir essa carreira de advogada ou a paixão pelo jornalismo falou mais alto? A paixão pelo jornalismo, né? Na verdade, assim, eu fiz Direito para enriquecer. Porque eu considerava também que o Direito ele ia me ajudar muito na cobertura. Porque, para quem me acompanha sabe, que eu vou para todas as áreas do jornalismo, mas eu tenho uma paixão, que é o jornalismo policial e o jornalismo comunitário, aquele que está mais perto do povão. Então eu tenho um jeito que eu creio assim único nesse aspecto. E aí eu sabia que o Direito ele ia me ajudar, ele ia me dar mais embasamento. Só que eu fiz na época porque era um sonho dela. Sim. Quando eu prestei o vestibular, nós duas prestamos na época e ela não passou. E eu passei ainda fiquei dos primeiros ali do vestibular da Unigran na época. Ainda é concorrido Direito, né? Mas na época ainda era muito mais. E aí eu falei assim, no segundo ano eu falei, não vou mexer com isso não. Porque eu vi que não era. Mesmo quando você cursou o Direito, você já tinha paixão pelo jornalismo? Eu já estava na área, inclusive. Eu já trabalhava numa afiliada, né, de uma grande rede aqui em Dourados e eu estava fazendo a faculdade de Direito. E quando eu cheguei no segundo ano, que você vai definindo qual área que você quer partir, eu me identificava com Direito Penal, eu pensei em desistir. Eu cheguei a trancar e fiz o vestibular depois 2 vezes de Direito, para poder, porque eu falei, não, esse sonho não é meu, é dela. E quando eu me formei, eu entreguei o canudo de Direito para ela.
Você realizou esse sonho? Eu realizei, e isso é uma coisa que eu deixei para ela. Então era o sonho dela e eu realizei. E aí eu continuei na área, só que não tinha o curso aqui, só tinha em Campo Grande. Para eu poder fazer a faculdade em Campo Grande, eu teria que ir na condição de uma estagiária. E o salário de estagiária a gente sabe que não se compara ao salário de alguém já formado, de um repórter, né? Aí eu esperei, quando surgiu a faculdade de jornalismo aqui, eu falei, agora eu vou fazer. E aí eu falei, tá aí, é o diploma, tem os dois. E você acabou de falar do seu estilo próprio, que a gente conhece muito bem. E muitas vezes, até nos assuntos mais sérios, você consegue imprimir a sua personalidade. O que te acabou te rendendo o apelido de bichão do MS. Bichão do Mato Grosso do Sul. Eu sou o Você bichão. é o bichão mesmo, hein, doido? Eu sou o bichão. Como você adotou esse estilo? Porque as pessoas me param na rua, sabia? Elas me perguntam, ali, daquele jeito mesmo? É Responda. desse jeito. Eu sou assim mesmo, é o jeito da madeira. Ó, eu costumo brincar, porque tem pessoas, Ivana, que pensam, que acham que eu crio uma personagem, Sim. né? E de tanto que já questionaram contigo várias vezes. Mas eu sou aquilo ali, dentro de casa, louco. Gabriel! Faz tererê, Gabriel! Então, assim, esse jeito despachado é o meu jeito, eu sou assim. Eu sou assim. E eu penso que a vida ela é muito difícil. A gente está vivendo um momento difícil da nossa vida. E se a gente não tentar levar as coisas de uma forma mais leve, para que nós estaremos aqui nesse mundo então, né? E aí o que eu faço? Como o jornalismo policial já é um assunto pesado, né? Exatamente. O que eu trouxe daí? Eu comecei a usar uns jargões, eu comecei a fazer umas brincadeiras para tornar a coisa um pouco mais leve. E eu creio que as pessoas se identificaram. É claro que você não tem como agradar todo mundo. Sim. Eu falo assim que eu sou uma pessoa assim, ou você gosta de mim ou você não gosta. O meio termo realmente é complicado. Tá aí, ó, pra quem sempre me pergunta na rua, ali acabou de responder. Hoje ela fala pra mim, ela fala, mãe, se eu não tivesse feito, eu tinha me arrependido, porque foi muito especial. E minha mãe, de alguma forma, estava lá vendo, né? Com certeza. E a sua mãe te deu uma garra imensa, e eu sei de alguns problemas que você passou pela sua vida, com questões até de saúde de seu filho, e você jamais desistiu. Você continuou batalhando. Você tem um filho especial, todos sabem. Conta pra nós, da onde que vem essa força sua para você continuar a batalhar e a não desistir dos seus sonhos, dos seus projetos? Então, na verdade, assim, eu acho que esse muito que eu tenho, assim, porque o pessoal fala assim, você é uma pessoa, uma mulher batalhadora, guerreira. Eu sou. Assim como eu creio que muitas mulheres estão nos assistindo agora, você é uma mulher dessas. Guerreira, batalhadora, que foi em busca dos seus objetivos. Mas como mulheres, a gente sabe, como nós mulheres, às vezes a gente dá as caídas, né? Nós também temos os nossos momentos de sensibilidade, de chorar, de ficar naquela, acho que não vai dar certo, da gente se trancar. Nós mulheres, nós temos essa instabilidade emocional. Mas assim, eu creio que do ensinamento que minha mãe me passou, de tanta coisa que ela enfrentou, o que eu passei foi pouco, assim, vamos dizer assim, né? Se espelha no que ela passou. Exatamente, então. E ela me demonstrou essa força, porque o meu filho, ele é autista, a minha mãe era coordenadora de educação especial, minha mãe lidava com essas pessoas e, de repente, por ironia ou não do destino, a vida nos deu alguém especial. E quando ele tinha 7 para 8 anos, nós descobrimos um câncer nele. Ele foi a primeira criança a ser tratada aqui em Dourados. Então, quer dizer, eu já vinha de um baque da vida, que é você ter um diagnóstico desse. A única coisa, quem é mãe agora que está nos assistindo sabe do que eu estou falando. Você receber um diagnóstico desse, de um filho que está com câncer, é um baque muito grande. Então ali eu vou ser bem honesta, ali eu caí. Ali eu caí, na época eu entrei em desespero, eu gritava no hospital, desesperada aqui em Dourados. E ali eu senti o momento que eu ia perder o meu filho. Eu senti. Parece que você tem aquela sensação de que é o ponto final. E minha mãe estava junto. A mãe falou assim, não, se a gente aguentou tantas coisas na vida, a gente vai segurar mais essa. E ela foi, me apoiou, a gente tratou. Depois eu descobri que ele era autista, né? E a gente começou a entendê-lo, né? E hoje ele é uma pessoa das incrível. Mais, né? Você eu conhece, conheço, ele é né? maravilhoso. E ele é todo carinhoso. Então, assim, eu acho que essa força que nós mulheres temos, ó. Lia, não dá pra gente deixar de falar de política. Inclusive, você pode voltar a qualquer momento a ser vereadora, né, na Câmara Municipal.
através de uma decisão do STJ. Eu queria saber qual a sua prioridade agora nesse momento para esses 9 meses restantes de mandato. Então, Evânia, a gente está nessa iminência realmente de voltar. Nós ficamos lá durante 9 meses. Eu falo nós, porque quando você fala em política, não tem como aquele político se sentir que ele está acima de qualquer situação. E ele falar, eu sou o político, não. Junto daquela pessoa que tem as suas ideologias, que tem a sua luta, você tem uma equipe. E para você ser um político também, você está ali em nome de uma coletividade, de tantas pessoas que confiaram o voto em você. Eu fui numa campanha sem mínimo de recurso possível, fiquei como suplente, a gente assumiu, nós 9 meses, eu creio que a gente fez um trabalho legal, as pessoas passaram a conhecer a Lia Nogueira, não só como jornalista, radialista, como mãe, como a louca que fala mesmo. Bichão do MS. O bichão do MS, desbocado, mas aí puderam conhecer como uma representante, né? E aí, assim, a gente fez um trabalho bacana, eu fui realmente, peguei no cabo do Guatambu, cacei um serviço, fui para cima, a gente fiscalizava unidades de ensino, postos de saúde, UPA, então a gente teve um mandato que foi muito produtivo. E agora, a gente voltando, eu quero manter esse mesmo ritmo aí. Trabalhar, porque comigo não tem tempo ruim, se tiver que trabalhar eu vou mesmo, não tem essa. Então, assim, eu vou caminhar nessa linha aí e sempre com a independência, que eu creio que o político, para ele dar certo, ele tem que ter honestidade, que isso não é qualidade, é obrigação de um político ser honesto. Honestidade, compromisso de trabalho com a população e uma questão, Evânia, que é primordial na política, você ter independência, para que prevaleça os seus ideais, né? E não você virar massa de manobra. Então, eu vou continuar numa postura independente. Podemos esperar então uma Lia com postura independente combativa ainda mais. Eu brinco que eu vou colocar fogo no parquinho de novo. Lia, vamos só ao ping-pong notável? Bora! Eu te falo uma palavra e você responde o que vier à sua cabeça. Tá. Uma característica do bichão do MS que ninguém conhece. Sensível. Sensível. Hoje você mostrou aqui uma Lia sensível, né? Chorou, né? Chorona. Uma experiência inesquecível na TV. Agora você me pegou. Coloca o reloginho aí. Tom, 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 tom. Experiência, cara, inesquecível na TV. Ô, Adalberto, me ajuda aí, uma coisa na televisão inesquecível minha, o quê? Falando sério, garoto. Olha, então, tem várias, né? Reportagem de rede, apresentação do Cidade Alerta, balanço geral, mas eu creio que a melhor de todas foi o prêmio Ayrton Senna, que eu cheguei a ficar entre os 10 melhores repórteres do Brasil. Olha só! E a reportagem era o projeto de alfabetização em Libras dos índios surdos aqui em Dourados e um projeto que era da minha mãe. Nossa, sem dúvida, então, inesquecível. E uma reportagem que gostaria de produzir? Uma reportagem que eu gostaria de produzir. Tantas coisas, né, Lia? Muitas. Eu já fui em tantas. Notícia que você gostaria Uma notícia de ter? que eu gostaria de dar, que esse período de pandemia chegou ao fim. Sua mãe? Tudo, tudo. Mesmo não estando mais aqui, meu ídolo para sempre. Deixou o legado dela. Deixou. Família? Ai, onde eu chego e sou a Lia Nogueira, que eles sabem. Louca, mas lá eu choro e lá eu tenho um abraço, aquele acalento que eu preciso. Um sonho a se realizar? Um sonho? Eu quero chegar à Câmara Federal. Eu quero ser deputada federal por Dourados. Dourados é? A minha terra, o lugar que eu amo. O lema de vida da Lia Nogueira? Independentemente de qual seja a adversidade, levante cedo, levanta essa cabeça, vai pra cima, vai com garra, vai com tudo, com humildade, que a gente chega lá. E essa é a Lia Nogueira. É um bichão mesmo. Lia, muito obrigada por participar do nosso programa. Confesso que foi uma delícia te conhecer um pouco mais e contar um pouco da sua história para quem está em casa. Aliás, agradeço também a sua audiência. Obrigado por nos acompanhar. E a gente continua conectado nas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Segue a gente lá.
Um beijo carinhoso, uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau, gente. Tchau. Tudo nosso, hein? Nada deles.